Sou o professor Emerson Ronald. Estaremos vendo a física, as leis que regem os fenômenos naturais, simuladores, experimentos e resolução de exercícios. Este canal lacrou a física. É o seu canal. Cinemática. Movimento retilíneo uniforme, conhecido como MRU, simplesmente. Como nessa área do movimento, nós vamos verificar distância, tempo, velocidade e vamos fazer algumas leituras de alguns exercícios utilizando gráficos, já que é uma função afim que nós vamos acabar estudando, que a trajetória é uma linha reta, que tenhamos bastante atenção, né, ao perceber os conceitos que estão por trás. Por que se chama movimento retilíneo uniforme? E o que possibilita ele é manter esse movimento. Sua melhor citação, que reflete sua abordagem, é uma pequena etapa para o homem, um salto gigante para a humanidade. Neil Armstrong. Movimento retilíneo uniforme. Então esse desenho que eu coloquei aqui demonstra uma rua reta por onde está passando um carro, e se ele manter essa velocidade sempre constante, vai ser um movimento uniforme. E já que a trajetória é uma linha reta, quer dizer, uma trajetória retilínea, por isso o movimento retilíneo uniforme. Quando o móvel se desloca com uma velocidade constante, isto é, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Disse que este móvel está em movimento uniforme. Particularmente, no caso em que ele se desloca com uma velocidade constante, nessa trajetória retilínea, tem-se o movimento retilíneo uniforme, MRU. A função horária da posição do MRU. Como chegamos a ela? Utilizando duas fórmulas. Uma da velocidade média. Pega a distância e divide pelo tempo. E unindo com a do deslocamento. A equação horária do espaço pode ser demonstrada a partir da fórmula da velocidade média unindo a do deslocamento. Então aqui estão as duas. Velocidade média é igual a distância, o deslocamento, divididos pelo tempo. Então perceba que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Se eu colocar esta parte, já que é uma igualdade, no lugar deste aqui, eu vou obter facilmente a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Outro fato, vamos ajeitar esta fórmula. Vamos isolar esse deslocamento, pegar esse tempo e passar ele multiplicando. Já que ele está aqui dividindo, ele vai passar multiplicando a velocidade. Teremos a seguinte fórmula, que deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Quer dizer, o produto da velocidade pelo tempo, obteremos o deslocamento. No lugar do deslocamento, coloco posição final menos posição inicial. Esta posição está ocorrendo aqui uma subtração. Para enviar para o outro lado, nós fazemos uma mudança de operação. Então, se aqui era uma subtração, ele vai poder passar para o outro lado, mas como adição. Então, eu vou pegar a posição inicial e vou adicionar a esse produto, velocidade vezes tempo. Assim, a posição ficou sozinha, posição final. A posição inicial ficou adicionando o produto da velocidade vezes o tempo. Então, só para reforçar, o S significa espaço final ou posição final. O S bolinha ou S0 é o espaço inicial, posição inicial. O V, velocidade. E a letra T, tempo. Aqui temos um exemplo. Vamos ver como resolver este exercício. Um tiro é disparado contra um alvo, preso a uma grande parede capaz de refletir o som. O eco. O disparo é ouvido 2,5 segundos depois do momento do golpe. Considerando a velocidade do som, 340 metros por segundo,
Qual deve ser a distância entre o atirador e a parede? Bom, vamos lembrar. Eco é a reflexão do som. Quer dizer, o som vai, bate no anteparo e retorna. Então, essa ida e volta é o que nós chamamos de eco. E desde que o som ele teve que ir e voltar. Então, ele percorreu a mesma distância duas vezes. Uma distância para ir e a mesma distância para voltar. Então, essa distância ela está dobrada no exercício. Então, eu tenho duas formas de resolver. Uma é considerar essa distância dobrada. Outra era dividir esse tempo por 2, pela metade, seria 1,25, e fazer o cálculo com 1,25 no tempo. Se eu fizesse isso, também eu obteria diretamente a distância entre a pessoa e o anteparo, o alvo. Agora, se eu considerar a distância ida e volta, eu vou ter duas vezes a distância, então 2x. Então, eco é a ida do som, a qual bate um obstáculo e é refletido e retorna ao local de onde ele foi originado. Então, o tempo que foi dado, 2,5 segundos, a velocidade do som, estamos considerando uma velocidade constante de 340 metros por segundo, a fórmula da função horária do movimento retilíneo uniforme, o eco só será ouvido quando o som ir e retornar, quer dizer, voltar da parede, então a distância é igual a 2x. Então, no lugar de S, eu coloquei 2x, que é a distância. Posição inicial é onde a pessoa estava, inicialmente na posição origem, posição 0. Velocidade, nós vimos que é 340, que vai multiplicar o tempo, que é 2,5. 340 vezes 2,5, e o resultado soma com 0. Obtemos 850. Se 2 está multiplicando o x, então se está multiplicando, vai passar dividindo. Então 850 divididos por 2 igual a 425 metros. Muito bem, achamos a distância desejada. Grandeza e unidade é outra coisa que confunde muito os alunos. Grandeza é uma coisa, unidade é outra. Mas elas estão relacionadas uma à outra. Então, se eu posso ter uma grandeza, posição, aonde a unidade será em metros. Então, distância, né? E a gente mede em metros. Uma outra grandeza, o tempo. A gente pode medir em segundos, em hora, minutos, anos, séculos. Então, uma coisa é a grandeza tempo. Outra coisa é a unidade que eu vou utilizar. Como que eu diferencio as duas coisas? As grandezas, geralmente, elas estão nas fórmulas. Elas estão nas constantes. A unidade, ela é atribuída após um valor. Então, eu tenho um número e daí aparece a unidade na sequência. Tipo, 50 quilogramas. Então, 50 é um número, quilograma a unidade, que é da grandeza massa. Vamos ver aqui. É importante não confundir o S, que simboliza o deslocamento, a grandeza, do S, que significa segundo, unidade de tempo. Então, perceba o detalhe. Os dois são S, olha. Só que este S vem na fórmula, e representando uma grandeza. E esse outro S é posto no final da atividade, no resultado, ou no texto, quando você está lendo o problema, ele está logo após um valor numérico. Então, observe que nas fórmulas as letras representam grandezas e constantes. Agora, observamos que letras após um valor numérico representam uma unidade. Então, vamos pegar novamente a função horária da posição, do movimento retilíneo uniforme, e vamos analisar ela. O S é uma grandeza chamada posição. Nós estamos utilizando como posição. Dentro do parênteses, eu estou colocando a unidade. A unidade é metro. Posição inicial. Bom, é uma posição. Então, a unidade é a mesma. É metro. Velocidade. Então, a velocidade é metros por segundo, a unidade. Então, V aqui é a velocidade, que é a grandeza.
E eu estou colocando dentro dos parênteses a unidade, quer dizer, medida em metros por segundo. Aqui, tempo. Tempo é a grandeza. E o S é a unidade, que é segundos. Então, grandeza, posição. Posição igual a 2,5 metros, que é a unidade. Grandeza, tempo. Tempo é igual a 2,5 segundos. Segundo é a unidade. Pois bem, vamos agora ver um outro exemplo. Vamos resolver este problema aqui que utiliza tabela. Com essa tabela eu posso fazer gráfico, com essa tabela eu posso tirar os dados que eu necessito para resolver este exercício. Um objeto se desloca obedecendo esta tabela. Veja, eu tenho a coluna dos tempos e a coluna das posições, onde essa tabela diz que no instante zero, esse móvel, esse objeto, ele está na posição 8 metros. No instante 1, ele já está em outra posição. Está na posição 11 metros. No instante 2, ele está na posição 14 metros. E no instante 3, ele está na posição 17 metros. O que eu percebo? Que o intervalo de tempo está indo de 1 em 1. Então, de 0 vai para 1, de 1 para 2, de 2 para 3. Quer dizer, varia de 1 em 1 segundo. Já as posições em metros, eu percebo que quando varia 1 segundo, aqui varia 3. Perceba que aqui varia 3 de novo, ó, de 11 para 14. De 14 para 17 varia 3. Então, a cada segundo está variando 3 metros. Então, aqui eu tenho a variação das posições, que é o deslocamento, e aqui a variação do tempo, que é o intervalo de tempo. Então vamos determinar primeiro a função horária da posição. Bom, para montar a função horária da posição, eu preciso só de duas informações. A posição inicial, que eu consigo ver aqui, que é no instante zero onde ele está, então eu preciso da posição inicial, e da velocidade. Mas eu consigo ver a velocidade aqui? Não, mas eu posso calcular. Vamos ver como funciona isso. Então, o espaço inicial, quando o instante tempo for igual a zero, a posição inicial é 8 metros. Para calcular a velocidade, eu pego a distância e divido pelo tempo. Então, eles pegaram aqui 11 menos 8. Esse intervalo aqui, nós vamos obter 3. E 1 menos 0. 1 menos 0 e vamos obter 1. Então, 3 divididos por 1, velocidade 3 metros por segundo. Então, se eu sei a posição inicial e sei a velocidade, eu posso montar a função. Basta eu substituir no lugar da posição inicial o 8, no lugar da velocidade o 3. Esta é a função horária da posição referente a esta tabela. É claro que se fosse uma outra tabela, eu teria outros valores aqui. Eu poderia ter outra posição inicial, outro valor de velocidade. Por exemplo, se o intervalo aqui fosse de 2 em 2, e aqui fosse subindo de 6 em 6, daí daria o mesmo valor, 6 vezes por 2, 3. Mas de 2 em 2 e aqui de 10 em 10. 80, 90, 100, 110. Então, se aqui está de 2 em 2, aqui 10, 10, 10 divididos por 2, daria 5. Então, mudaria o valor dessa velocidade para 5. Então, tudo depende das informações que nós temos. Nesta tabela, nós temos estes valores. Então, esta é a função referente a estes valores fornecidos. Agora, eu quero saber qual é a posição se o tempo for 30 segundos. Então, eu vou pegar esta função que eu encontrei na letra A e vou pôr no lugar desta letra T o valor 30. E vamos obter a resposta. Então, primeiro eu somo 8 mais 3? Não. Primeiro tem multiplicação. Então, multiplicação sempre vem antes de adição. Então, 3 vezes 30, 90. 90, aí eu vou adicionar com 8, 98. Então, 98 metros é a posição onde estará este objeto após 30 segundos. Agora a próxima pergunta, em que instante, quer dizer, em que tempo
que a posição vai ser 137 metros. Vamos fazer esse cálculo aqui. 137 vai aqui, olha, no lugar do S. E o restante eu repito, 8 mais 3t. Esse 8 que está adicionando, eu não consigo somar com esse, porque esse tem a letra T. Então eu vou passar para o outro lado. Se ele está somando, passa subtraindo. Operação inversa, né? Oposta à que ele estava fazendo. Ele estava fazendo soma, então ele vai passar subtraindo. 137 menos 8, 129. Agora esse 3 que está multiplicando T, para separar os dois, que é uma multiplicação, tem que passar a operação inversa. Então multiplicação passa como divisão. Então 129 divididos por 3. Ao dividir, obtemos 43 segundos. E assim conseguimos encontrar em que instante ele vai estar lá na posição 137. Então vai ser no instante 43 segundos. Próximo. Então o anterior a gente fez com tabela. Agora esse nós estamos com gráfico. Mas eu consigo ler esse gráfico. Consigo tirar as informações do gráfico e consigo montar uma tabela. Por exemplo, no instante zero, então essa linha aqui ó, representa tempo. E essa linha as posições. Então no instante zero, eu percebo aonde começa o gráfico. O gráfico é essa linha vermelha. Aqui são os pontos. E quando eu ligo todos esses pontos, eu tenho o gráfico. Então essa linha vermelha aqui é o gráfico. Aqui eu tenho os eixos. Eixo tempo e eixo posição. Então o zero está representando zero tanto para a posição como zero para os tempos. E eu percebo que no instante zero o gráfico começa aqui, ó, começa no 50. Então esta é a posição inicial. Então instante zero, posição 50. Instante 1, posição 20. No instante 2, posição menos 10. Então eu tenho tempo e posição. Tempo e a posição. Tempo e a posição. Eu posso calcular o deslocamento, né? Que é o intervalo aqui ó, de 50 para 20, um intervalo de 30. De 20 para menos 10, também um intervalo de 30. Só que negativo, porque esse gráfico está descendo. Então ele está descendo 30 metros. E de 20 para menos 10, está descendo novamente 30 metros. Então esse deslocamento fica negativo. E o intervalo de tempo, eu percebo que também está indo de 1 em 1 segundo. Então, analisando o gráfico, é possível extrair dados que deverão ajudar na resolução dos problemas. Então, aqui nós obtemos esses dados, olhando esse gráfico, onde a posição inicial a gente percebe aqui que é no 50, no intervalo 0 a posição é 50, e no intervalo 2 segundos a posição é menos 10. A fórmula, posição igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, posição menos 10 está aqui, posição inicial é 50, está aqui, velocidade eu quero descobrir, não sei, e o intervalo de tempo, bom, intervalo de 2 para 0, 2 menos 0, então vai dar 2. Então fiquei desta maneira. Esse 50 ele está aqui somando, ele pode passar subtraindo. Então ficou menos 10 menos 50. Como os dois são negativos, nós adicionamos. Vai dar menos 60. Então menos 60 igual a 2 vezes a velocidade. Se 2 está multiplicando o v, vai passar então dividindo. Opa, passei muito rápido. Então aqui, então passou dividindo, menos 60 divididos por 2, resultado 30. Então a velocidade é menos 30 metros por segundo. Então, outro problema. Um corpo se desloca em trajetória retilínea e suas posições com relação ao tempo estão no gráfico abaixo. Então vamos ter algumas perguntinhas para responder. Observando aqui, ele começa aqui na posição inicial 20, no instante zero. Depois, a gente percebe que esse gráfico ele é positivo, diferente do anterior que era
descendo, esse é subindo. Então lá, como o gráfico era descendo, aqui como o gráfico é descendo, a velocidade é negativa, porque o gráfico é decrescente. Neste outro que o gráfico é crescente, a velocidade será positiva. Sua posição no instante zero. Nós percebemos que no instante zero a posição é 20. Sua velocidade média. Vamos calcular a velocidade média. Então, primeiro tem que calcular o deslocamento. Aqui eu percebo que o deslocamento vai ser de 20 para 50. Então, deslocamento 50 menos 20 vai ser de 30 metros. Agora, intervalo de tempo. Opa, aqui tem um probleminha. Esse 6 deveria estar AK. Probleminha de desenho. Então, intervalo de tempo. 6 menos 0. Então, 6 segundos. Para calcular a velocidade média, nós vamos pegar o deslocamento, que é 30, e dividir pelo intervalo de tempo, que é 6. Então, deslocamento divididos por tempo, eu obtenho velocidade. Então, 30 divididos por 6, resultado 5 metros por segundo. Função horária da posição. Bom, olhando novamente lá, nós temos posição inicial, que é 20, e temos velocidade, que é 5. Eu preciso desses dois valores para construir a função horária da posição. Posição inicial e velocidade. Então, posição inicial é 20 e velocidade é 5. Então, 20 mais 5t. Pronto, está feito o exercício. Não precisa fazer cálculo, nada. Como nós já tínhamos calculado a velocidade, era o único cálculo que precisava. Era saber qual era o valor da velocidade. Na posição, não tem cálculo nenhum, basta olhar o início do gráfico, onde está começando, ou o início de uma tabela, no instante zero, qual é a posição. A posição do corpo quando o tempo for 15 segundos. Então, 15 segundos mais ou menos por aqui, vai estar mais ou menos aqui, que vai ser lá. Aonde? Não sei, mas se eu pegar esta função e no lugar da letra T, colocar o 15, vou ter o produto de 5 vezes 15. Então, aqui é a função. No lugar da letra T, coloquei o 15. 5 vezes 15, primeiro multiplica, dá 75. Agora eu adiciono com 20, 95 metros. Então, esta será a posição no instante 15 segundos. Uma outra perguntinha. Em que instante o corpo passa pela posição 170 metros? Bom, 170 é bem para cá, né? Então, o tempo deve estar bem para cá. Agora, em que instante? Vamos pegar novamente a função que nós já encontramos, que é a posição igual a 20 mais 5t. Aí, no lugar deste S, a gente coloca o 170, substitui. Não posso adicionar, porque aqui tem um produto, uma multiplicação. Então, eu vou passar esse 20 para o lado do 170. 170 menos 20, 150. Então, 5t é igual a 150. Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 150 divididos por 5, tempo 30. Então, após 30 segundos, teremos este corpo na posição 170 metros. Diagrama velocidade versus tempo. Então, perceba que nós estamos pensando em velocidade constante. Então, quando era o gráfico anterior, era posição versus tempo. Posição e tempo. Então, o gráfico pode ser ascendente, pode ser descendente, quer dizer, decrescente, crescente, pode ser até contínuo. Mas se o gráfico é da posição tempo e está sempre no mesmo lugar, significa que está parado. O tempo está passando e ele está sempre no mesmo lugar. Então, o gráfico demonstra que ele está parado. Aqui a gente percebe que há realmente um deslocamento.
Ele saiu do 20, foi para 50 em 6 segundos. Neste outro aqui, a gente percebe que ele mantém a velocidade. Velocidade positiva, constante. Ou velocidade negativa, constante. Aqui eu tenho um movimento uniforme progressivo. Aqui eu tenho um movimento uniforme retrógrado. Então, em um movimento uniforme, a velocidade se mantém igual no decorrer do tempo. Portanto, seu gráfico é expresso por uma reta paralela ao eixo dos tempos. Dado este diagrama, uma forma de determinar o deslocamento do móvel é calcular a área do retângulo, sob a reta compreendida no intervalo de tempo. Considerado dessa forma, então, para eu achar o deslocamento, basta pegar a base, para mim a base aqui vai ser o tempo, e multiplicar pela velocidade, que é o valor que eu vou obter aqui. Então, um corpo move-se em uma trajetória retilínea, conforme o gráfico abaixo. Então, perceba que eu estou analisando do tempo 1 ao tempo 4 pelo desenho, e que a velocidade sempre é 8, uma velocidade positiva, está acima do eixo dos tempos. Qual é o valor da sua velocidade? Não tem cálculo, basta olhar ali, 8 metros por segundo. Então, velocidade, 8 metros por segundo. Uma segunda pergunta. Determine o espaço, a distância percorrida pelo móvel no intervalo de 1 a 4. Bom, de 1 a 4, passou-se 3 segundos. Olha. De 1 para 2, passou 1 segundo. De 2 para 3, um outro segundo. De 3 para 4, outro segundo. Quer dizer, eu tenho 3 segundos aqui. Que eu poderia calcular utilizando a fórmula de intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. 4 menos 1, 3. Para encontrar o deslocamento, nós temos que velocidade basta multiplicar pelo intervalo de tempo. Então, deslocamento, velocidade é 8, 8 vezes 3. Quanto é 8 vezes 3? 24. Então, o deslocamento foi de 24 metros. Velocidade relativa. Então, perceba essa palavra relativa. Relativa ao quê? Velocidade. Geralmente a gente calcula a velocidade pensando em um objeto que está se deslocando a uma certa velocidade em relação a um ponto fixo. Agora pense se os dois estiverem em movimento. Esse objeto e o referencial, ambos em movimento, que pode ser para o mesmo sentido ou sentidos opostos. Por isso que nós falamos de velocidade relativa, um em relação ao outro, não em relação a um ponto fixo. É uma velocidade de um móvel relativa a outro. Considere dois trens andando com velocidades uniformes, no mesmo sentido, e que V1 é diferente de V2. Bom, percebam, as velocidades são diferentes, porém eles estão com velocidade constante. Tipo, um está a 50 km por hora e o outro a 60 km por hora. Quer dizer, cada um deles mantém a sua velocidade. O que está a 50 km por hora permanece sempre a 50 km por hora. O que está a 60 km por hora permanece sempre a 60 km por hora. São valores diferentes de velocidades, porém, ambos mantêm sempre o mesmo valor, por isso uma velocidade uniforme. A velocidade relativa será dada pela diferença, aqui a diferença, de suas velocidades. Então eu sugeri 50 e 60, então 60 menos 50, então a velocidade relativa seria 10. Então não significa que um trem está andando a 10 e o outro está parado. Ambos estão andando. Um está andando de 50 e o outro está andando de 60. Mas a variação de velocidade deles é somente de 10. Então se é km por hora, quer dizer que eles vão variar 10 km a cada hora. Então vamos distanciar um do outro em um valor de 10 km. Está aí o desenho. Então pense os dois trens, um a 50 e o outro a 60. Então eu sei que em uma hora essa distância aqui entre esses dois dá de 10 km. Depois, se passasse mais uma hora,
a distância seria dos dois de 20 km e assim por diante. Generalizando, podemos dizer que a velocidade relativa é a velocidade de um móvel em relação a outro móvel referencial. Considere dois trens andando com velocidade uniforme, no sentido oposto agora. Então eles vão se encontrar. Claro que cada um no seu trilho, né? Não significa que eles vão bater, né? Se chocar. Mas o que vai acontecer? É como se somasse essas velocidades. Então, se esse está a 50 e esse está a 60, é como se fosse para bater, eles iam bater a 110 km por hora, um no outro. Então, eles vão passar um pelo outro e vai dar essa impressão que, oh, mas aquele trem está rápido pra caramba. Mas não é que ocorre exatamente como se fosse a soma. Essa é a velocidade relativa entre um e o outro. Então, considere dois trens andando com velocidades uniformes no sentido oposto, e que as velocidades são diferentes. A velocidade relativa será dada pela soma de suas velocidades, e seu módulo será dado por V2 mais V1. A velocidade de um trem mais a velocidade do outro trem. Dois carros parados em um semáforo partem simultaneamente, os dois vão estar em movimento, e sobem a via. Então estão os dois no mesmo sentido, só que um está com velocidade de 13 metros por segundo, então um pouco mais devagar, que o outro tem 15 metros por segundo. Então, apesar de um estar 13 metros por segundo e o outro estar 15 metros por segundo, se a gente for calcular, a gente vai calcular a velocidade relativa deles. Como os dois estão no mesmo sentido, eu tenho que subtrair 15 menos 13, vai dar 2. Sendo a diferença das velocidades, 15 menos 13, 2. Agora eu tenho um tempo de 10 segundos. Então, para eu achar o deslocamento, basta pegar a velocidade, que vai ser a velocidade relativa, 2, vezes esse tempo, 10. 2 vezes 10 significa que ambos eles estarão distantes, após 10 segundos, 20 metros de distância um do outro. Então, os dois estão se movimentando, porém, não é uma distância muito grande que um obtém do outro em 10 segundos, porque eles estão no mesmo sentido. A distância entre duas cidades é de 148 km. Um carro percorre a primeira metade do percurso com velocidade média de 60 km por hora, e a segunda metade com uma velocidade escalar média de 80 km por hora. Qual é a velocidade média ao longo de todo o percurso? Bom, vamos entender. A distância total é 148 km. Mas quanto tempo levou para ele percorrer todos os 148 km? Não sei. Eu sei que no primeiro trajeto, primeira parte, os 74 km iniciais, manteve-se essa velocidade constante. Pode ser que a estrada tinha buraco, não era muito boa. Já na outra parte que a estrada era melhor, os outros 74 km, eu consegui andar um pouquinho mais rápido, 80 km por hora. Então eu vou fazer em um tempo menor essa segunda metade do que eu fiz na primeira parte. Mas eu poderia olhar e pensar, a velocidade média, basta somar esses dois, e dá 140 dividir por 2, vai dar 70 km por hora. Não, não é assim. Não é tão simples assim. Eu tenho que saber quanto tempo levou o primeiro percurso e quanto tempo levou o segundo percurso. Então, quanto tempo levou essa primeira metade? Quanto tempo levou essa outra metade? Para somar esses tempos total, e aí sim pegar toda essa distância, 148 km, dividido por todo o tempo do trajeto, para saber a velocidade média do percurso. Então vamos pensar só nessa primeira metade. A distância 74 km e a velocidade 60. Dividindo 1,233 horas. Como é que eu sei que a hora não é segundo? Porque a velocidade está em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então a resposta do tempo vai ser em horas. Vamos ver a segunda parte. A distância também é 74 km e a velocidade é 80. Vamos dividir 74 por 80, 0,925 horas. Agora eu tenho os dois tempos. Basta eu somar para poder saber o tempo total.
Somando, vai dar 2 horas, 100,158. 2,158 horas. Agora eu pego essa distância de 48 km, divido por esse tempo e eu obtenho a velocidade, que é a distância dividida pelo tempo. 148 dividido por 2,158, velocidade média de 68,58 km por hora. E assim a gente obtém a velocidade média de todo o trajeto. Gostou do canal? Clique no like, deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.